professora Daniele. Aula de hoje, Protegendo Paisagens. Eu convido vocês para a gente conhecer hoje o Parque Estadual do Grajaú, que fica na cidade do Rio de Janeiro. Vamos conhecer este lindo parque. Eu convido vocês para essa grande aventura. Vamos lá! Para chegar na rua que vai em direção ao parque. Vamos lá. Chegar lá no parque, cansa, mas vale a pena. Vamos lá. O chamado pico do papagaio. Depois eu vou explicar para vocês. Estadual. Eu acredito que o parque esteja fechado, porque nem todos os parques aqui no Rio ainda estão abertos ao público, né? Precisa fazer todas as adaptações. Mas eu queria muito mostrar para vocês aonde é e vou contar um pouco da história desse parque para vocês conhecerem. No outro momento, quando reabrir, eu vou fazer um vídeo específico sobre o Parque Estadual do Grajaú. Mas vamos lá. É uma subida longa, cansativa. E é muito bonito, gente. Observe, são várias casas. Elas são todas floridas. É um espetáculo da natureza. Bom, gente, chegando finalmente ao Parque Estadual do Grajaú. Antigamente, a gente chamava de reserva do Grajaú, mas teve mudanças na legislação. É uma unidade de conservação ambiental, como tantas outras que nós temos no país, que a gente vai trabalhar sobre isso. Bom, esse parque estadual, ele foi criado há muitos anos atrás, porque os moradores do bairro queriam uma área de lazer. Então, ele é uma área de integração, onde as famílias vêm, participam, entram, fazem caminhadas, trilhas. Aqui dentro nós temos bastante rochas que servem para escalada, tá? Nós temos aqui um pico, que é o chamado Pico do Papagaio, ele recebe vários nomes, né? Mas é muito conhecido como Pico do Papagaio e Pico do Perdido também, tá? E outras denominações. Essa área aqui desse parque tem 55 hectares, tá? Este pico tem 444 metros, então o pessoal usa muito para escalar. Então aqui é uma área bastante utilizada pela comunidade. Então é um parque, na verdade, é uma unidade de conservação onde as pessoas podem visitar. Uma coisa importante é que essa região aqui não é de mata nativa, tá, gente? Foi reflorestamento justamente para evitar os deslizamentos de terra nessa região. Então, nós não temos assim uma grande quantidade de animais, mas temos alguns importantes, como é o mico-estrela, que é muito típico da Mata Atlântica, porque lembrar para vocês que o bioma, né, que está relacionado aqui é da Mata Atlântica. Isso aqui praticamente é uma continuação do Parque da Tijuca, tá? Então, nós temos
muitos pássaros que aparecem aqui também, urubu, caçador, nós temos também o cachorro do mato, preá do mato, algumas plantas também fazem parte aí, né, o ipê amarelo, entre outras plantas também. Mas ressaltar que houve um reflorestamento. Na parte superior do parque tem até uma área de lazer também, e aí por dentro nós temos várias trilhas que dá acesso ao pico para fazer a escalada. E a vista é muito bonita do Rio de Janeiro. Infelizmente ele está fechado, mas a gente sabe que é uma época bastante difícil. Nem todos os parques estão abertos, porque precisa de adaptações para poder receber o público. Como é um parque, né, pequeno, né, de uma comunidade pequena, ele não se adaptou ainda a essa nova realidade. Mas é um exemplo de unidade de conservação, que é o nosso tema de estudos, né, o que a gente vai falar sobre unidade de conservação. Né, acho que tem em todo o país e principalmente na região nossa, né, na região do Amapá. São várias unidades de conservação, ok? Então espero que vocês tenham gostado de pelo menos conhecer o visual do Parque Estadual do Grajaú, e a gente vai começar a nossa aula falando sobre as unidades de conservação, ok? A Reserva Florestal do Grajaú foi criada por meio de Decreto Estadual número 1921, de 22 de junho de 1978, atendendo uma reivindicação dos moradores do bairro e a Sociedade dos Amigos da Reserva do Grajaú. Sua denominação foi alterada para Parque Estadual do Grajaú através do Decreto Estadual número 32/2017, de 15 de outubro de 2002, em atendimento ao artigo 55 da Lei Federal número 9.985/00, que instituiu o Sinal Nacional de Unidade de Conservação. Tem como marco notável a Pedra do Andaraí, com altitude de 444 metros, conhecida também como Pico do Perdido ou Pico do Papagaio, muito procurada por praticantes de montanhismos e considerada um dos principais símbolos do bairro. Falando em proteção, né, do ambiente, nós vamos falar das áreas que são protegidas. Né? Essas áreas são chamadas de unidades de conservação. Essas unidades de conservação, elas foram criadas para quê? Para justamente evitar a extinção de animais, de plantas, de recursos minerais. São áreas de proteção, ok? Sendo que existem duas categorias dessas unidades de conservação. Nós temos as unidades de conservação de proteção integrada, que é integral, né? E temos as unidades de conservação de uso sustentável. Todas elas são unidades de conservação, mas existe diferença entre elas. Quais são essas diferenças? Quando eu falo a de proteção integral, eu digo que são áreas que você não pode fazer nenhum tipo de extrativismo, retirada de recursos naturais, de animais, de plantas, é de preservação total. Se pratica o ecoturismo, mas não se pode retirar nada, porque é uma área para evitar a extinção desses animais, para que esses animais se reproduzam, para que eles possam se manter, né, e as plantas também. Então é uma área que entra pesquisadores para fazer estudos, monitorar esses animais, essas plantas, mas existe o ecoturismo de uma forma consciente em algumas regiões. E as que são chamadas de uso sustentável, essas sim, né? Geralmente são de comunidades onde tem pessoas que fazem extrativismo, que tem a agricultura daquela família, aí existe a pesca, a caça, mas de uma forma toda controlada, né? Para evitar justamente que você perca, né, esses animais. E essas pessoas, justamente, elas vão proteger também a área de conservação. Então elas são importantes, essas comunidades, elas são essenciais. A gente tem mais de 1.400 áreas de unidade de conservação no Brasil. Por exemplo, na Amazônia, 28% da Amazônia está protegida pelas essas unidades de conservação. E o Amapá tem várias delas que a gente vai ver depois. Então elas são extremamente importantes. Hoje não se criam essas unidades de conservação para simplesmente para passeio, né, para estética de cidade, não. Elas já têm o objetivo certo, tá? Então elas não são utilizadas para esse fim, né? Então elas são protegidas, elas são criadas por instituições, algumas são de cunho estadual, municipal, mas existe a lei federal que comanda todas elas, tá? Então é importante que se cuide dessas unidades de conservação. Nosso planeta, né, eu acho que vocês estão vendo com a situação do coronavírus, a gente sabe muito bem
que muita coisa que está acontecendo está relacionada à destruição do meio ambiente. As cidades cresceram, né? Muitas vezes não de uma forma sustentável. Com isso, houve o desmatamento, aconteceu o desequilíbrio ecológico. Então, por isso, é necessário que se tenha as unidades de conservação ambiental. É preciso ter, né? Então, elas são levadas a sério, né? E tem leis que protegem, ok? E tem punições. Lembrando que existem punições para quem desobedece, né, as regras das unidades de conservação. Né? Não se pode destruir esses ambientes. Eles são justamente para manter o equilíbrio ecológico, para que a gente tenha condições de viver bem, né? De garantir que a gente não vai perder mais nenhuma espécie de animal, de planta, que a gente tenha uma vida em comum com os outros seres vivos. Então é necessário e é muito importante. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido essas mensagens. E agora a gente vai falar, né, especificamente, vocês vão conhecer alguns detalhes dessas unidades de conservação que nós citamos ainda há pouco. O Brasil tem grandes riquezas naturais. Nosso país tem uma imensa dimensão e inúmeras espécies de seres vivos. Muitas espécies estão em processo de extinção. Foram criadas unidades de conservação para proteger a fauna e a flora. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Possuímos inúmeros biomas diferentes que abrigam uma grande variedade de espécies de animais e plantas. Vários ecossistemas que compõem diversos biomas foram destruídos por diversos fatores, como a ampliação da agricultura e pecuária, produção energética e aumento das áreas urbanizadas. Em todo o mundo, houve perda de biomas e a criação de unidades de conservação. As unidades de conservação são áreas naturais protegidas por lei. Elas têm o objetivo de conservar o patrimônio nacional, natural e cultural composto de biodiversidade, da geodiversidade, conjunto de montanhas e montes únicos e de patrimônio espeleológico, paleontológico e arqueológico. A criação de unidades de conservação é feita pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão federal ou pelas secretarias estaduais de meio ambiente. O surgimento das unidades de conservação acontece após estudos por técnicos e também através de consultas públicas. Verifica-se as espécies locais e as populações tradicionais. Faz-se estudo se existem animais e plantas ameaçadas de extinção. As áreas de conservação sofrem ameaças devido a vários fatores, como desmatamentos, extração de madeira ilegal, caça e extração de recursos minerais. Atualmente, as áreas de conservação têm o propósito a proteção da biodiversidade, não são mais criadas por motivos estéticos e recreativos. Uma área de conservação deverá ter uma área geográfica que permita proteger as diversas populações de plantas e animais no qual os mesmos possam viver e se reproduzirem. As áreas de conservação devem proteger especialmente as espécies ameaçadas de extinção, promover o desenvolvimento sustentável e contribuir para a conservação, a preservação e a restauração dos ecossistemas naturais. Existe o ecoturismo que é feito nas áreas protegidas. Deve ser feito de forma responsável, ajudando a manutenção das unidades de conservação. Existem categorias de unidade de conservação, unidade de conservação de proteção integral e unidade de conservação de uso sustentável. Existe uma lei que explica as particularidades e as fragilidades das diferentes unidades de conservação. Esta lei é de número 9.985, de 2000. As unidades de conservação e de proteção integral não podem haver extração de recursos naturais, pode apenas turismo e atividades educativas. Essas áreas pertencem ao poder público. As unidades de conservação de uso sustentável prevê o extrativismo, agricultura, pecuária e mineração de forma sustentável. Essas áreas podem ser públicas ou privadas. Unidades de conservação de proteção integral podemos citar Parque Nacional, Reserva Biológica, Monumento Natural, Estação Ecológica e Refúgio de Vida Silvestre. Já as unidades de conservação de uso sustentável podemos citar áreas de proteção ambiental, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Existem 1.462 unidades de conservação no Brasil, segundo os dados de 2018, que equivale a 1.077.302 km². A Amazônia tem 28% de área protegida. Existem unidades de conservação que protegem áreas marinhas, como parques nacionais marinhos, reservas biológicas e monumentos naturais, cerca de 26% de área marinha protegida. É importante a proteção das áreas marinhas para garantir a reprodução dos peixes pelo qual consumimos e também proteger as populações contra a extinção. Ilhas oceânicas são importantes à preservação para garantir a manutenção das aves marinhas. As comunidades humanas nas unidades de conservação mantêm a sua sobrevivência através do extrativismo. Os moradores são responsáveis pela conservação dos recursos naturais. São fiscais evitando a caça, a pesca predatória na região, além de manter suas tradições culturais. Principais unidades de conservação do estado do Amapá: Parque Nacional do Cabo Orange, Estação Ecológica Maracás de Pioca, Estação Ecológica do Jari, Floresta Nacional do Amapá, Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazendinha, Área de Proteção Ambiental do Rio Curiaú, Floresta Estadual do Amapá, Parque Natural Municipal do Cancão, Reserva Extrativista Municipal Beija-Flor. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje sobre as unidades de conservação, da demonstração da unidade de conservação do Grajaú, a reserva, que antigamente chama de Reserva do Grajaú, hoje Parque Estadual do Grajaú. Infelizmente a gente não pôde entrar porque dessa situação da pandemia, mas ali é um grande exemplo para vocês conhecerem um pouquinho do bioma da Mata Atlântica, e que vocês também tenham aprendido um pouquinho em relação a todas as unidades que existem no nosso país e também, de uma forma geral, no mundo todinho, em especial ao nosso estado, o estado do Amapá, ok? Canal Ciências agradece a presença de vocês todos. Por favor, se inscrevam no canal, dê aquele joinha, compartilhe o nosso canal, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, tá? A pandemia ela ainda existe, precisamos estar nas nossas casas, usar todos os meios de cuidados, tá bom? Um grande beijo, amo vocês, saudades de todos vocês. Abraços, tchau, tchau!